Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa aula também é uma das mais importantes sobre esse treinamento. A gente já entendeu que a gente precisa ter um planejamento, precisamos ser perito, depois aprendemos que a gente precisa ter uma boa comunicação, precisa ter uma boa imagem e agora eu vou te ensinar sobre como ter uma personalidade agradável. Cara, pessoas podem ser perito, pode ter uma boa comunicação, pode ter um bom planejamento, mas se ela não tiver uma personalidade agradável, ela não atrai, ela afasta as pessoas. Você deve conhecer alguém aí, alguém assim, que ela tem uma personalidade difícil, cara, ou pessoa dura, ou pessoa difícil. É ou não é verdade? Você não conhece alguém assim? Que ela é difícil de lidar. Então, a gente vai entender aqui, a gente vai aprender aqui como melhorar a personalidade. É comprovado que na história da humanidade, grandes reis, grandes líderes, sempre quiseram do seu lado pessoas com uma personalidade agradável. Pessoas que são... É muito bom, cara, ter do lado uma pessoa agradável. Saul, quando ele se sentia mal, ele mandava chamar Davi, que tocava harpa. Davi ele não só tocava harpa, ele tinha uma personalidade agradável. Era uma pessoa que dava prazer de ficar do lado. Entende? Então, quando você é um profissional, que você presta serviço, e você tem essa característica, cara, você cria uma conexão muito poderosa e muito mais fácil. Eu percebi isso, eu lutei, desenvolvi isso e eu vi na prática que isso funciona. Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou te mostrar aqui os 3 passos para você ter uma personalidade agradável. A primeira delas é: tenha um coração puro. De novo, Salomão, cara, para mim é Jesus e Salomão, 2 pessoas que são especialistas em network. Então, Salomão fala assim, em Provérbios 22:11. Quem tem o coração puro e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, vamos lá. Coração puro. Quando uma pessoa se aproxima de um rei e ela tem um coração cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de arrogância, cheia de malícia, más intenções, ela consegue transmitir isso não sei como explicar isso, sei lá, física quântica, espiritual, mas ela consegue passar essa energia negativa. E o rei, o líder, a pessoa que você quer fazer network, ela percebe essa energia negativa. Então não adianta uma pessoa vir com maldade diante de uma pessoa boa, que ela não vai conseguir chegar perto. Ela não vai conseguir criar conexão. O rei fala assim, não sei não, mas esse cara é estranho. Eu tenho um cliente meu que ele fala assim, só de olhar na pessoa, em 3 segundos eu já sei se presta ou não presta. Eu estou falando de um grande empresário que tem vários funcionários e está acostumado todo dia a lidar com fornecedor, vendedor, cliente, funcionário. Então ele fala, em 3 segundos eu batendo o olho, eu já sei se o cara presta ou não presta. E dificilmente eu estou errado. Graças a Deus eu sou cliente desse cara até hoje, sinal de que eu tenho um coração puro. E eu consegui cativar esse camarada. Hoje em dia é um grande cliente, é um grande amigo e também é um cara que eu aprendo muito com ele. Então, um coração puro é fundamental. Fundamental. Quando você tem um coração puro, cara, tudo muda, você flui. É como se você tivesse a fonte tivesse limpa. Então, primeira coisa, tenha um coração puro. Mark, como é que eu faço para ter um coração puro? Cara, pede a Deus. Pede a Deus, cara. Dobre o seu joelho, conversa com Deus. Fala, Deus, me ajuda a ter um coração limpo, um coração puro, um coração verdadeiro, para eu ser sincero com as pessoas. Não adianta ser mentiroso, ser falso. Não vai conseguir ser fingido, ser dupla personalidade, dupla face, 2 caras, cara, não vai conseguir. Então, se você chegou até aqui, né, e de repente você tem essas características, não quero te julgar, não se sinta julgado nem ofendido. Sinta-se motivado a mudar de vida. Você vai ver que você vai fazer network com muito mais facilidade, vai fazer network puro,
limpo, um network mais genuíno. Vai por mim, dá certo. Ok? Primeiro passo, coração puro. Segundo passo, seja grácil no falar. Grácil no falar, a gente já falou sobre comunicação, mas ser grácil no falar é você ter sempre uma palavra agradável. Cara, é incrível, mas existem pessoas que têm sempre uma palavra desagradável. É incrível. É palavra que sempre bota o outro para baixo, é uma palavra que sempre desanima alguém, é uma palavra que sempre deixa uma pessoa desmotivada, ou é uma piada que inferioriza, é uma piada que diminui. Você conhece alguém assim? É muito ruim ficar perto de uma pessoa assim, não é? Então, não se faz network assim, cara. Ofendendo uma piada, sabe? Algo que você diminui uma pessoa. Faça ao contrário. Coloque a pessoa lá em cima. Valorize os pontos fortes dessa pessoa. Faça ela se sentir valorizada com as suas palavras. Eu estava uma vez perto de uma pessoa que chegou na barbearia. Ela ficou 5 minutos falando só sobre coisas ruins, negativas a respeito dela, de que ela era isso, aquilo. Cara, mas o clima ficou tão pesado. Quando ela foi embora, os barbeiros falaram assim: Marcílio, que pessoa difícil, pesada, hein, cara? Eu não aguento conversar com ela nem um minuto a mais. Por quê? Porque as palavras não eram agradáveis. Era só palavras de peso, de derrota, de vitimismo, de sofrimento, de tristeza, de lamentação, de murmuração, de reclamação. Era só palavra ruim. Cara, ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que só reclama, que só murmura. Não adianta. Então tenha palavras agradáveis. Fale sobre aquilo que você quer que aconteça. Não fale sobre coisas que você... por exemplo, algumas mães que falam para o filho: não presta, não vale nada. É o troço ruim. Cara, não fale isso. Não fale. Ok? Palavras agradáveis. Sempre você vai ter uma vaguinha perto de grandes reis. Fale coisas boas. E por fim, tenha um ouvido muito bom para ouvir. Já ouviu aquela pessoa que fala assim, ó, pô, cara, fulano só fala dele mesmo, eu não aguento ficar perto. Faça ao contrário. Escute mais as pessoas. Eu chamo disso de escuta ativa. É quando você ouve de forma genuína aquilo que as pessoas estão falando. E quando você ouve de forma genuína, você presta atenção em cada detalhe e até as suas perguntas que você faz são perguntas que têm a ver com o assunto que ela está falando. Ela vai perceber que você está dando atenção e importância para o que ela está falando. Então, se é importante, se você está tratando com importância aquilo que é importante para ela, ela vai amar você por isso. Então, é só você parar. Eu sei que às vezes você está mexendo no celular, correria, pensando em outras coisas, mas esquece tudo. Se concentra no momento ali na hora, olha nos olhos da pessoa e esquece tudo e se concentra em ouvir o que ela está falando. Cara, só isso já é surreal. Isso é poderoso. Imagina se todos os profissionais fizessem isso com seus clientes. Não teria serviço errado, demanda errada. Eu entendi errado. Eu não sabia. Não. Você vai descobrir qual é realmente a necessidade do seu cliente. Você vai perceber o que ele precisa de verdade. Você vai entregar aquilo realmente que vai mudar a vida dele e ele vai te amar por isso. Quando eu faço um atendimento, eu uso uma técnica que eu fico de frente para o meu cliente, eu não fico olhando no espelho, eu de frente para ele, olhando nos olhos, eu fico perguntando todos os detalhes. O que ele quer passar com a imagem dele, qual é a parte que mais valoriza o rosto dele, qual é a parte do cabelo que ele não quer que eu mexa. Entende? Eu faço esse diagnóstico olhando nos olhos do meu cliente, fazendo perguntas e ouvindo com atenção a cada palavra e detalhe que o meu cliente fala. Só isso aí eu já percebo que o meu cliente ele se sente valorizado, porque nenhum barbeiro faz isso. Muito raro um barbeiro fazer isso. Então, eu uso essa estratégia, eu ouço com atenção o meu cliente, e isso é um grande diferencial no meu atendimento. Porque eu entrego o melhor e o meu cliente se sente valorizado por isso. Tudo isso que eu falei aqui faz parte de uma personalidade agradável. Isso faz conexões poderosas e faz com que as pessoas queiram você do lado dela.
Isso é poderoso para fazer network. Faça isso e depois me conta como que mudou a sua vida, ok? Então aqui eu encerro essa aula de personalidade agradável. Na próxima aula, cara, vou falar sobre algo muito, muito, muito forte, que é como você se aprofundar no network. Eu vou entrar em mais detalhes na próxima aula, então vem comigo na próxima aula.